Alô, amigas e amigos da TV Taperá. Hoje o nosso convidado é o Dr. Romeu Gonçalves Bicalho. Ele é professor da Faculdade de Direito de Itu, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E nós estamos fazendo esse programa justamente respeitando aquele espaço entre as pessoas, não é? Justamente para colaborar também com esse quadro que a pandemia do coronavírus está impondo a todos que participam do programa. E o nosso convidado, que é o Dr. Romeu, nós o chamamos justamente para nos orientar a respeito de muitas dúvidas que surgem a respeito das questões do relacionamento entre patrão e empregado, empregado e patrão. Por quê? Porque, no fundo, nós temos dúvidas a respeito do que está se veiculando, né? Quem tira férias ou quem não tira férias, quem tem direito ao seguro-desemprego, percentual de seguro-desemprego, problemas relacionados a demissões, a ficar em casa durante esse período, enfim. Nós convidamos o Dr. Romeu justamente para que ele possa nos orientar de uma forma bastante didática, o que é peculiar, e é por isso que hoje nós estamos tendo a presença desse ilustre professor. Olá, doutor Romeu, muito obrigado pela sua participação na TV Taperá. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os nossos telespectadores, pessoal que assiste o seu programa, que é de uma utilidade pública inquestionável, e eu fico à disposição para ajudar em eventuais dúvidas aí. Doutor Romeu, é o seguinte, eu acho que é dúvida tanto por parte dos trabalhadores, né, dos empregados, como também dos patrões, digamos assim, tá? Nós temos, pelo conhecimento que a gente vê através da imprensa, né, foram emitidas duas medidas provisórias. A medida provisória 927, né, que é justamente em decorrência do decreto da calamidade pública, imposta pelo coronavírus. Depois veio a medida provisória 936, que também tratava, digamos assim, talvez de um complemento. Então, eu gostaria, né, que o senhor comentasse, né, traduzisse do jargão jurídico para o jargão popular, o jargão que todos nós possamos entender um pouquinho do que se trata e como é que nós poderíamos aplicar nas empresas e também os trabalhadores ficarem mais cientes daquilo que está sendo dito nessas medidas provisórias. Então, Cláudio, você citou duas as medidas provisórias que foram editadas, né, desde janeiro até agora, a 927 e a 936. Essas duas medidas provisórias, elas vieram dar uma flexibilizada nas regras de negociação entre patrão e empregado. Muitas dessas alterações que a medida provisória veio permitir que o patrão e o empregado negocie diretamente, antes só era possível através de negociação com o sindicato. Então, se um empregador quisesse fazer uma concessão de férias, por exemplo, coletiva, tinha uma formalidade que a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, ela prescreve, ela, né, dita lá como tem que ser feito. Por exemplo, férias coletivas. Para o empregador da férias coletivas, ele tem que comunicar ao trabalhador com 15 dias de antecedência para poder dar essas férias. A medida provisória, no caso a 927, veio autorizar as férias coletivas com aviso de 48 horas apenas, tá?
As férias individuais, os trabalhadores também, o empregador, quando vai dar uma férias para um empregado, ele tem que avisá-lo com antecedência mínima de 30 dias. E o pagamento tem que ser 2 dias antes dele sair de férias. A medida provisória, a 927, veio autorizar o empregador a avisar o empregado com 24 horas, perdão, com 2 dias de antecedência, e o pagamento dessas férias pode ser feito no 5º dia útil do mês subsequente, no mês depois da concessão das férias. Então, perceba, deu uma flexibilizada muito grande, né, na questão das férias aí. Uma outra situação que essa medida criou foi, por exemplo, adiantar férias que o empregado sequer adquiriu. Por lei, o empregado já tem direito se ele trabalhar 1 ano, daí ele começa a ter direito às férias. Essa lei autorizou o empregador a adiantar as férias que o empregado ainda vai ganhar. Percebe? Mesmo não tendo completado 1 ano de serviço, essa medida provisória permitiu isso aí. E tudo isso tem um objetivo, que qual é? Não rescindir o contrato. Porque o empregador poderia, diante dessa crise, chegar para o empregado e falar, olha, não tem mais como manter o contrato, estou rescindindo, vou pagar seus direitos trabalhistas, mas o emprego acabou. O que é ruim para o empregador, porque dispensar empregado não é bom, tanto do ponto de vista social, mas do ponto de vista econômico, financeiro, para o empregador não é uma boa medida, porque isso gera ônus, ele tem que recontratar o dia da manhã alguém, ele tem que treinar uma nova pessoa, no caso do empregado, ele tem que pagar verbas rescisórias, 40% de fundo de garantia, aviso prévio, indenizar as férias que já estiverem vencidas, não fica barato a rescisão do contrato. Por outro lado, para o empregado, se ver desempregado em qualquer momento é terrível. Imagine num momento de crise. Então, essa medida provisória ela veio dar uma flexibilizada em regras que estavam postas antes para esse período que se estima ser aí de 3 meses. Se espera que não ultrapasse disso realmente. Então, para esse período, diz a lei, para você, patrão, para não rescindir o contrato, vamos fazer o seguinte, vamos flexibilizar alguns direitos. Então, a 927 veio falar desses direitos que eu falei, de férias, tem também lá o teletrabalho, que é em algumas situações você permitir que o empregado trabalhe em casa, veio criar algumas situações, por exemplo, do banco de horas. O que é o banco de horas? O empregado trabalha, né, em horas extras, e ao invés do empregador pagar essas horas extras, o empregado vai acumulando aquelas horas e depois ele tira em folga. Essa medida 927 veio permitir que o empregador faça banco de horas a favor do empregador. Como assim? O tempo que o empregado ficar em casa, o empregador poderia combinar dele trabalhar depois que essa crise acabar, trabalhar em horas extras, até 2 por dia, para ir compensando esse período que ele ficou em casa nesse período. Percebe? São alternativas que a lei veio dar para o empregado e empregador evitarem a rescisão do contrato. E várias dessas medidas, por exemplo, o banco de horas, em algumas situações, só era possível com a anuência do sindicato. A lei, nesse caso a MP 927, veio permitir essa negociação direto com o empregado, né, entre patrão e empregado, sem interferência do sindicato. Tem uma outra medida que você falou, a 936, que saiu semana passada, que é um pouquinho mais polêmica e tem gerado alguma polêmica por conta de uma decisão que surgiu aí do ministro Lewandowski na segunda, terça-feira, se eu não me engano. Essa medida, ela veio permitir, além daquelas que a medida 927 já permitia, veio permitir a redução do salário, com a redução da jornada, evidentemente, né, e a respectiva redução do salário, ou até mesmo a suspensão do contrato de trabalho, através de acordo entre patrão e empregado, sem a participação do sindicato. Essa foi a grande novidade. Isso gerou uma certa polêmica, por quê? Porque a Constituição Federal, ela diz lá num artigo lá, que reduzir salário só pode mediante acordo ou convenção coletiva. O que significa isso? Só pode ser feito se houver acordo com o sindicato. E essa medida provisória vai autorizar a redução do salário ou até mesmo a suspensão do contrato através de acordo direto entre patrão e empregado. Isso causou aí uma celeuma, uma polêmica muito grande, que inclusive foi dado uma liminar aí na segunda, terça-feira, pelo ministro do STF, o Lewandowski, falando que, olha, tá bom, pode, mas tem que comunicar o sindicato, e o sindicato pode interferir nessa negociação, tá? Então,
por enquanto, a gente, semana que vem, vai ser levado ao plenário essa discussão lá do STF, e vamos ver o que eles falam, tá? Mas, por enquanto, vamos dizer assim, essa MP 936, ela permite a patrão e empregado negociarem entre eles uma redução salarial de 25%, 50% e até 70% do salário do empregado. E o empregado vai ter direito a receber essa respectiva redução e de em benefício que é pago pelo Estado, no caso, pela União. Não é o total daquilo que ele reduziu, mas é o equivalente ao percentual sobre o valor que ele teria direito de receber de seguro-desemprego, tá? Essa é a ideia geral dessa medida provisória 936. Agora, pegando um exemplo, doutor Romeu, veja bem, a minha empresa, eu pego os funcionários e eu falo o seguinte, olha, nós vamos reduzir em 50% a carga horária. Uhum. Tá? Então, o trabalhador vai trabalhar 50% das horas na empresa. Ele trabalhava antes. E os outros 50% ele fica livre. Correto? Correto. Agora, em termos de receber o salário, né? Então, ele só vai receber metade do salário que normalmente teria que receber. E os outros 50% que ele reduziu, ele vai receber 50% daquilo que ele teria direito de receber de seguro-desemprego. Bom, em números redondos, só para arredondar, o mínimo de seguro-desemprego é um salário mínimo e o máximo é de R$ 1.820, se não me falha a memória. Nesse caso do exemplo que você deu, ele iria receber R$ 910 a título de benefício, a gente chama de BEPER, Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. Tá? Correto. Dependendo do salário, lógico, do empregado. Vamos imaginar, Cláudio, que o empregado receba R$ 3.000, reduzir em 50%. Vai receber do empregador R$ 1.500 e vai trabalhar só a metade do período. E do Estado vai receber R$ 910 aí. Ele, no fringir dos ovos, ele vai receber R$ 2.400. Houve uma perda salarial de R$ 600 aí. Mas, lógico, houve uma perda salarial, mas houve uma redução. Não perdeu o emprego. Da jornada. Não perdeu o emprego e houve uma redução de jornada. E essa questão que você falou de perder o emprego, é importante ressaltar que tudo isso, Cláudio, é para um momento de crise. Então, salvo se a pessoa estiver duvidando que existe uma crise que afetou a sua relação de trabalho, que afetou o seu empregador, o empregador, na verdade, está ganhando mais do que antes, tal, isso é excepcional, mas pode acontecer. Fabricantes de máscara, de equipamentos de... Álcool gel, por exemplo, tem empresas que quadruplicaram a sua produção, mas não é a regra. Me parece que a regra é que todos foram afetados. Então, salvo se me parece assim, salvo se o empregado não acreditar que essa redução aconteceu, me parece razoável pensar numa redução agora. Por quê? Porque nós estamos falando, primeiro, essa redução pode ser no máximo 3 meses, tá? A suspensão do contrato que eu falei também pode suspender no máximo 2 meses, então é provisório. E nós temos que pensar com a cabeça não do que é meu direito em tempos normais, mas me parece que é um tempo excepcional. É lógico que vão ocorrer situações em que pessoas vão se aproveitar dessa situação. Sim. Eu mesmo recebi uma consulta semana passada, quando saiu essa medida, de uma empresa que fabrica máscara, né? A máscara N95, né? N95. E ele quadruplicou a sua produção. E ele ligou perguntando se podia fazer redução salarial. Eu falei, não, mas como assim? Você aumentou? Não, mas a medida provisória não define quem pode. Eu falei, não, mas olha, existe uma regra, me parece, pelo menos é o meu entendimento sobre o direito, que o direito não é um oportunismo, né? Ele não pode ser usado para oportunismos, né? O direito tem que ser usado com o que a gente chama de boa-fé, né? Há uma necessidade, então eu uso. Principalmente uma lei dessa que mexe diretamente no bolso das pessoas, no bolso do trabalhador, que também não teve culpa por esse evento, né? Não assume os riscos de uma atividade econômica, não participa dos lucros da empresa, portanto, e está ali à disposição.
né? Interessante. Então, você tem que ter essa visão do empregador para quê? Para usar dessas medidas, se realmente forem necessárias, mas tem que ter uma visão do empregado também, de compreender que a alternativa seria a rescisão do contrato, que o empregador também está tendo perdas nesse momento, tá? É uma situação que demanda, vamos dizer assim, uma compreensão dos dois lados. Agora, veja bem, doutor Romeu, por exemplo, na minha empresa, eu quero fazer a suspensão do contrato durante o período proposto pela medida provisória, que são 60 dias, correto? Tá. Eu entro em contato com os meus funcionários e falo, olha, vocês aceitam, tudo bem, tal. Agora, com essa liminar do ministro Lewandowski, eu posso fazer essa negociação com os meus funcionários e já aplicar. Agora, se depois, porque o sindicato vai demorar para dar essa resposta, ele tem, se não me engano, 10 dias ou 15 dias, eu não sei, né, para dar essa resposta. Mas aí já se passou quase um mês, né? Aí o sindicato fala, não pode. Aí como é que fica? Cláudio, essa liminar do ministro Lewandowski, realmente ela veio criar uma certa dificuldade para essas medidas que a MP 936 trouxe, né? Inclusive, dia 1º saiu a MP, no dia 2, né, recebi ligações de empresários, me perguntaram, né, o que se podia fazer, se não podia. Bom, eu expliquei a decisão e eu tive 3 empresários que me disseram que iam dispensar os empregados. Bom, já que eu não posso negociar, ou eu posso, mas eu não tenho uma segurança de que efetivamente isso vai valer, me resta dispensar o empregado. Olha que situação que ficou aí, tá? Estou falando de situações em que o empregador realmente tinha que dispensar porque não podia pagar isso aí. Então, a alternativa era suspender o contrato, né? A MP 936 permite suspensão por até 60 dias. E no caso de suspensão, o empregado vai receber o valor do seguro-desemprego, R$ 1.800 até R$ 1.820 aí, tá? Correto. E realmente essa medida veio falar, olha, pode negociar patrão empregar, mas tem que mandar uma cópia do sindicato, e o sindicato no prazo aí, alguns falam que é 10 dias, 15 dias, eu entendo que é um prazo de 8 dias, tá, Cláudio, que está na CLT. No prazo de 8 dias, ele poderia se manifestar contra, ou ele poderia ficar em silêncio. Se ficar em silêncio, significa que ele concordou com aquilo. Mas, de toda forma, fica esse lapso de 8, 10 ou 15 dias, que seja esse prazo, que fica aí na incerteza. E se o sindicato não concordar, por exemplo, entrar com ação para discutir esse acordo, por exemplo, e aí, o empregador já pode, desde a hora que assinou o acordo, já pode reduzir, suspender o contrato? Percebe a situação que chegou? Então, o apelo que a gente faz, assim, eu faço como professor e como cidadão, também por quê? Porque a crise que já está grande, ela só tende a aumentar com o desemprego. E isso vamos dizer assim, é um ciclo, né, que ele se retroalimenta, porque se você não tiver emprego, você não tem renda, você não tem renda, você não tem consumo, você não tem consumo, percebe? A crise, ela vai aumentando. Então, o que a gente pede é o seguinte, até semana que vem, eu acredito que saia uma decisão. E eu acredito que essa decisão vai ser no sentido de preservar a negociação individual entre patrão e empregado, que a 936 excepcionalmente trouxe. Perceba, é um período excepcional, para uma situação excepcionalíssima, e que a gente não tinha nenhuma regra de contingência para isso daí, né? E eu acredito que vai ser preservada essa MP, mas realmente é uma situação difícil para o empresário e para os empregados, né? Os dois estão no mesmo barco, todos nós estamos nesse barco, né? Dá para... Correto. Não tem como... Também, sem entender nada da parte jurídica, né? Eu acho que a gente realmente, pelas suas explicações, né, seria, na verdade, mais sensata mesmo a decisão eu não sei se a terminologia correta seria essa de cassar, liminar e fazer valer no seu inteiro teor a medida provisória, não é? Quer dizer, não sei se
Se seria... Isso, a ideia, eles vão, dia 16 de abril, foi marcado o julgamento. Foi uma ação que o partido Rede, se eu não me engano, entrou, e aí o ministro Lewandowski, que foi sorteado como relator, é o sistema que sorteia, e ele deu uma liminar para, olha, eu entendo o seguinte, a medida vale, mas desde que faça a comunicação ao sindicato, e o sindicato pode ou não intervir nessa relação. Não é uma medida, vamos dizer assim, Cláudio, não é uma liminar absurda, tá? Nós estamos falando de um ministro do STF com uma larga experiência, tanto acadêmica, enfim, uma larga experiência jurídica, e que entendeu que o artigo que está na Constituição não deveria, vamos dizer assim, não deveria ser desprezado por completo. E estamos falando de um direito que está na Constituição, então realmente você tem que tomar cuidado em relativizar direitos constitucionais. Se essa moda pega, as coisas começam a complicar. Os direitos que estão na Constituição, perdão, são direitos para serem preservados a todo custo. Direitos individuais, né, de ir e vir, você não pode cercear todo direito. Direito à intimidade, à privacidade, liberdade de imprensa, percebe? Você não pode relativizar. Agora, ocorrem situações excepcionais em que, eventualmente, eles são necessários a relativização deles, né? Lógico, por exemplo, situações dramáticas como estado de guerra, situações de calamidade pública, como a que estamos passando. Como é agora. O duro é você decidir qual é o nível, qual é o grau de relativização, de redução que você pode ser aceitável, né? É isso que nós estamos discutindo. Qual é o grau de relativização de um direito que está na Constituição que seria razoável flexibilizar nesse momento e só para esse momento? E é isso que é importante ficar, é para esse momento. Me parece, eu sei que é difícil porque as contas não são relativizadas, né? A conta de água, de luz, as contas que o trabalhador tem para pagar, elas vão vir e não vão ser reduzidas em 50% e 25%. Por outro lado, o empregador, que tem as contas dele para pagar, também não vão ter elas reduzidas. E qualquer despesa extra que ele faça nesse período sem arrecadação, ele não vai conseguir um empréstimo bancário razoável, né, para fazer. Se bem que em relação a esse empréstimo, Cláudio, teve uma outra medida provisória que criou enfim, um fundo para promover empréstimos bancários a juros baixos, se não me engano, a 3% ao ano, e com prazo de carência para início de pagamento para 6 meses, se não me engano, daqui 6 meses seria o pagamento. Mas são dívidas, né? De toda forma, é empréstimo, o empresário vai ter que fazer. Tem que pagar. E se depois, pensa o empresário, né, pode estar pensando, e se depois dessa crise, isso aí não voltar ao normal, meu negócio com a falência, eu estou com esse empréstimo ali para pagar. Olha a situação. E estamos falando, viu, de pequenos, né, de micro, pequenos e grandes empresários. Isso afetou todo mundo, né? Doutor Romeu, aproveitando o gancho, né, disso aí que o senhor falou, eu acho que deu para explicar de uma forma bastante didática para todos aqueles que nos assistem. Eu vou usar um termo que o senhor falou agora, que é o seguinte, quer dizer, depois que passar essa fase, não é? O empresário vai ter que repensar, tal, como é que, né? Porque ninguém sabe como é que vai ficar. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Brasil será o mesmo depois dessa pandemia do coronavírus? Qual é a sua opinião? Olha, Cláudio, eu acho que o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, né? Sempre os países aí em desenvolvimento, eles sofrem mais, mas o mundo inteiro vai mudar. O que nós vamos ter que reaprender a conviver. Isso vai ter impactos nas relações individuais, nas relações sociais, perdão, de uma forma, enfim, geral. Fica imaginando, nós vamos ter que repensar o grau de invasão
dos governos que nós vamos permitir na nossa intimidade, na nossa privacidade, em nome da prevenção de pandemias. É só uma discussão acadêmica que eu estava tendo na semana passada com um grupo de professores, e a gente estava pensando, viu, já tem aplicativos, por exemplo, que você coloca na Coreia, na China, na Coreia do Sul, eles estão usando, na China estão usando, já usavam isso há muito tempo, que é onde a pessoa, ela, pelos batimentos cardíacos e pela temperatura corpórea, ela transmite dados, e isso fica num aplicativo, num controle, que pode ser do setor privado ou do setor público, onde vai ser possível detectar o surgimento de uma doença nova, portanto, de origem eventualmente epidêmica ou uma pandemia, detectado no momento nascedouro. Percebe isso? Isso é bom. É bom, mas isso são dados de cada um que também podem ser utilizados para outras situações. A gente está enfrentando, só a título de informação, né, era para entrar em vigor agora em agosto, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que é uma lei que vem justamente proteger o cidadão contra os setores privados e também governamentais da coleta de dados das pessoas. Só para a gente ter uma noção disso, através de dados como expressões faciais, costumes de consumo, você consegue traçar um perfil de uma pessoa e dizer o que ela gosta, o que ela não gosta. Percebe aonde vai isso? E a gente sempre foi meio reticente em relação a isso. Só que com essa pandemia, em nome de uma prevenção pandêmica, por exemplo, contra uma pandemia nova, que sempre está aí eminentemente na iminência de surgir, até onde a gente vai abrir a nossa intimidade, né? Deixar que aplicativos como esses invadam a nossa intimidade, a nossa privacidade. O jeito de cumprimentar, quando que a gente vai voltar a se abraçar calorosamente? O povo brasileiro tem, né, tem esse gesto peculiar de se abraçar, né, de dar 3 beijinhos. Ou então vai ter que se adaptar ao cumprimento japonês, né? De longe, só abaixar a cabeça. Você percebe como vai mudar o nosso comportamento, né? Eu acho que sempre, viu, se tem uma característica que é peculiar do ser humano, me parece, o que nos fez avançar e progredir e chegar onde nós chegamos, é essa nossa capacidade de adaptação, né? Primeiro, a nossa capacidade de empatia, de começar a se importar com o outro. Me parece que foi esse o grande nascedouro da nossa civilização e do nosso domínio da espécie humana sobre as demais espécies terrestres. E segundo, essa nossa capacidade de adaptação. Nós nos adaptamos, e a gente vai se adaptar a essas novas realidades, não tenho dúvida. Agora, o que vai surgir, que sociedade vai surgir, se vai ser uma sociedade mais solidária, ou se vai ser uma sociedade mais reservada, realmente eu não consigo te responder. Eu espero que seja uma sociedade mais solidária. Né? Doutor Romeu, eu fico muito contente de ter essa oportunidade de receber na TV Taperá, né, pela sua facilidade, pela sua didática e também, né, pela aula, não é? Nesse aspecto, na opinião de como será o planeta, como será o Brasil, como será o mundo, como será a população, né, os novos comportamentos. É a perfeita aula, né, que a gente deu para notar que essa sua didática faz até um questionamento para quem nos assiste, no sentido de como se aprender a pensar no futuro. Quer dizer, eu acho que a sua presença enriqueceu muito o nosso programa e nós esperamos, em outras oportunidades, poder contar novamente com a sua participação, tá? Muito obrigado e continuemos na quarentena, continuemos usando as máscaras, continuemos nos adaptando às novas formas, ou melhor, às antigas formas, não é? De higiene, de todos aqueles cuidados que, muitas vezes, com aquela não ameaça que fosse acontecer um dia essa pandemia, a gente foi se esquecendo e deixando de lado. Então, as suas últimas considerações, por favor. Obrigado, Cláudio, você tem razão. Até o gesto você perguntou em mudanças, né? Talvez nós tenhamos aí uma população mais higiênica, né?
lavar a mão, coisas básicas, mas é que a gente acaba relativizando, deixando, quem sabe, né? Eu acredito sempre no progresso, que é diferente de evolução, tá? É progresso. A gente sempre, a gente consegue sempre galgar um patamar a mais na melhor condição humana, vamos dizer assim. E eu aproveito, Cláudio, se me permite, para deixar aqui meus agradecimentos, principalmente ao pessoal do setor de saúde, né, que nem você, os colegas médicos, os enfermeiros e todos os profissionais que estão aí na linha de frente de combate a esse Covid. Eu acho que independente de outros motivos que nós possamos ter para ficar isolado, para ficar em quarentena, aqueles que o podem, porque muitos trabalhadores não estão podendo fazer isso, estão tendo que ir para as fábricas trabalharem, né? Mas aqueles que podem, até por deferência aos profissionais como você e todos os profissionais da saúde, nós deveríamos manter esse isolamento, em respeito e em gratidão àqueles que estão à frente da luta. Eu compreendo as dificuldades de todos, imagino os pequenos empresários estão sem trabalhar e a sua empresa daqui um pouquinho está fechando, se já não fechou, é difícil você compreender realmente uma necessidade de ficar isolado, de ficar em quarentena, ou os motivos que os governos estão invocando para isso, para aquilo. Mas, no meu caso, eu deixo aqui meu agradecimento e meu respeito completo, minha gratidão completa aos profissionais de saúde. Muito obrigado, viu? E obrigado pela oportunidade de participar aqui também. Com certeza, nós vamos levar, quer dizer, eu vou agradecer em nome de todo o setor da saúde, né, suas palavras, esse reconhecimento, tá certo? E você que nos assiste, né, você que nos acompanha, né, nós convidamos a compartilhar, a divulgar essas informações que certamente serão de grande importância para nós passarmos esse período da pandemia. Muito obrigado e na próxima semana nós teremos mais atrações falando do coronavírus e outros assuntos relativos à saúde e à medicina. Até lá, muito obrigado.